maravilha! Sejam muito bem-vindos a esse espaço virtual, a nossa igreja virtual. Nós estamos dando sequência à nossa série de temas nesse mês de dezembro, em que celebramos o Natal. A temática que nós estamos trabalhando durante todo esse período, para podermos tentar entender melhor o espírito do Natal, o que é o espírito de Natal. Então, estamos olhando as reações ao Natal, ao primeiro Natal, daqueles que tiveram a oportunidade de poder vivê-lo. No início dessa série, vimos o Espírito de Maria, a reação de Maria ao Natal. Quando percebeu que o Senhor Deus tinha um propósito para a sua vida, ela reagiu dizendo: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a vontade de Deus. É uma reação de se colocar à disposição de Deus. Na semana passada, tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito do Espírito que houve em Cristo Jesus, a reação dele, uma reação de doação. E vimos o texto do apóstolo Paulo quando ele disse: tende em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. A ideia principal dessa reação de Cristo Jesus é uma reação de se doar em favor do outro, de colocar, de priorizar na sua história aquilo que é o bem-estar do outro. Hoje, nós veremos 3 grupos que são apresentados dentro, não no Evangelho de Lucas. Essa é uma das mensagens que nós vamos, é a única, na verdade, que vamos fazer fora do Evangelho de Lucas. Vamos usar o Evangelho de Mateus para isso. No capítulo 2, nós encontramos 3 grupos que são aqui mencionados, que reagiram de forma completamente diferente uns dos outros em relação ao Natal. São 3 espíritos diferentes, que eles demonstram 3 reações diferentes. Vamos dar uma olhada no texto. Eu estou lendo Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. O texto diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: aonde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de grande júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Feche os olhos, por favor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por podermos ser exortados através dela. Ajuda-nos a podermos crescer com esse texto e a entender aquilo que é o teu propósito para a nossa vida, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto é um texto muito, muito interessante. É um texto que vai falar para a gente a respeito, os personagens principais desse texto são uns magos do Oriente. Não sabemos os seus nomes. A tradição cristã vai tentar dar nomes a eles, mas o fato é que a Bíblia não menciona os seus nomes e nem sequer de onde eles vieram. Simplesmente menciona que eles eram magos do Oriente. Magos era exatamente a função que eles tinham. Os magos, eles eram muito conhecidos em pelo menos 2 lugares. Eram conhecidos na Babilônia e eram conhecidos na Pérsia. Os magos eram indivíduos que estudavam principalmente a astronomia e a astrologia.
tentando visualizar dentro do movimento dos corpos celestes algumas situações. Eles tentavam prever o futuro, eles, de alguma maneira, também tentavam compreender o movimento dos corpos celestes e entender a vontade dos deuses através disso tudo. Estamos falando, portanto, de pessoas que vêm de um mundo gentílico, pagão. Como é que eles tiveram conhecimento a respeito da palavra de Deus? Bom, duas são as hipóteses que nós temos aqui. A primeira delas é que, com a diáspora que acabou acontecendo, com o momento em que os judeus foram levados para o cativeiro, tanto na Babilônia como depois também na Pérsia, esses judeus se espalharam e deram a conhecer também às pessoas aonde eles se encontravam o conhecimento a respeito das profecias relacionadas ao Messias. Esses indivíduos provavelmente podem ter sido tremendamente influenciados por judeus que foram para o cativeiro. Um exemplo de judeus que influenciaram os magos de forma tremenda, você tem o próprio Daniel, que vivendo na corte da Babilônica e depois também na corte em Susana, capital da Pérsia, influenciou e ao mesmo tempo salvou a vida desses indivíduos, quando no caso da Babilônia, o rei Nabucodonosor havia mandado matar todos os magos e os sábios, e ele então acaba interpretando, dizendo qual era o sonho que o Nabucodonosor tinha, trazendo a interpretação, e diante disso todos os sábios e os magos são poupados dessa situação toda. Portanto, esses indivíduos eles podem ter recebido um conhecimento a respeito do Deus verdadeiro através dos judeus que estavam no exílio. Outra hipótese, e a Sharon White ela vai concordar conosco no que diz respeito a isso, ela vai falar a respeito disso no livro das Exatas Nações, ela vai mencionar que esses indivíduos haviam estudado profundamente as profecias feitas por Balaão. Lembra-se de Balaão, que era um mago daquela região do Oriente, provavelmente da região da Babilônia. Ele havia tido conhecimento a respeito do Deus verdadeiro, ele profetizava em nome do Deus verdadeiro. É bem verdade que acabou se afastando do caminho do Senhor no final da sua vida, quando se vendeu por causa das riquezas que ele queria alcançar por parte dos cananeus. Mas, de alguma maneira, ele fez algumas profecias muito bonitas a respeito do próprio Messias. Quando você vai olhar para o livro de Números, por exemplo, você vai encontrar uma das profecias feitas por ele, que o cetro se levantaria de Jacó e que uma estrela procederia do povo de Deus, e que o Messias, portanto, viria através do povo, e ele faz uma conexão com uma estrela. Nós não sabemos exatamente de que profecia, ou que profecias mais Balaão pode ter feito, mas o que sabemos, e Ellen White vai dizer para a gente, que eles estudaram profundamente as profecias feitas por Balaão. O fato é que eles, observando os astros, eles perceberam o surgimento de uma nova estrela. Você pode imaginar que esses indivíduos, para poderem fazer uma viagem como essa, a viagem simplesmente não aconteceu de uma hora para outra. Eles tiveram que se preparar para ela. É tanto que quando o rei Herodes depois vai perguntar, vai fazer perguntas a eles sobre o tempo exato no qual a estrela tinha aparecido. Por que ele vai perguntar isso? Porque ele vai usar essa mesma informação depois. E ele vai mandar que as crianças de 2 anos para baixo sejam mortas. Por que crianças de 2 anos para baixo? Porque esses indivíduos, desde o momento em que eles descobriram a aparição da estrela, o momento em que se prepararam para a viagem que eles fizeram durou algo em torno de 2 anos. Quando eles chegaram, portanto, na região do sul, na região de Belém da Judéia, Cristo Jesus já era uma criança de cerca de 2 anos. Às vezes, a gente lê o texto, parece que foi um entra e sai ali na manjedoura, né? Inclusive os presépios hoje em dia colocam os magos, os pastores, os animais, todo mundo junto ali. Mas, na verdade, os magos só chegaram 2 anos depois. É tanto que o texto deixa claro, você lê o texto comigo agora, mencionando que quando eles chegaram, eles encontraram o menino em casa, junto com a sua mãe. Então, quando eles vão chegar, Jesus já tem cerca de 2 anos de idade. Mas esses indivíduos, eles vêm para Jerusalém. E a chegada deles em Jerusalém vai mostrar 2 reações completamente diferentes de indivíduos que tiveram acesso a essa informação. A primeira reação que é mencionada é a reação de Herodes. Herodes fica enlouquecido quando ele fica sabendo que Jesus Cristo nasceu. Ele tem uma reação de rejeição
a Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus ele vem para poder mexer com aquilo que são as bases da nossa sociedade. As coisas que são importantes para esse mundo, para Cristo Jesus não são. Os valores que Cristo Jesus vem trazer são valores completamente diferentes. Jesus, por exemplo, vai dizer que importante não é aquele que é obedecido por todos, mas é aquele que serve a todos. Que mais importante não é receber, mas é dar. Quando você compartilha com o outro aquilo que você tem, você é mais abençoado do que aquele que recebe. E Jesus vai inverter os valores do reino. Enquanto no seu tempo a lei era olho por olho, dente por dente, Jesus vai dizer, não, não, não. A lei no meu tempo é completamente diferente. Se alguém te bater num lado da sua face, ofereça a outra também. Se alguém quiser te obrigar a andar uma milha, ande uma segunda milha. Se quiserem a tua capa emprestada, dê também o restante da roupa. O Senhor Jesus ele vai trabalhar com o princípio do amor. O amor, na verdade, é a força que move o seu reino. E se tem uma coisa que o Herodes gostava, era do poder. Herodes, a história vai mencionar que ele não era judeu, ele era descendente, na verdade, de Esaú. Ele fazia parte dos edomitas, ok? No momento em que ele percebe que Roma está se firmando no contexto do poder, ele faz um acordo com os romanos para poder convencer o povo de permanecer em sujeição a Roma, desde que eles deem a ele o poder. Ele vai forjar uma grande quantidade de documentos para tentar legitimar a sua posição como rei de Israel. Ele é um rei vassalo, na verdade, ele está trabalhando para Roma, em nome de Roma. Mas é um cara que é um grande empreendedor. A história vai mencionar, por exemplo, que ele construiu, para você ter uma ideia, ele construiu o templo, durou 46 anos o processo de construção e de reforma. Ele transformou o templo, que era muito simples, o templo de Zorobabel, numa maravilha. Ele revestiu o templo com mármore branco, que mandou trazer de Roma. Realmente, ele foi um indivíduo que fez grandes coisas. Ele construiu, por exemplo, a fortaleza de Massada, uma fortaleza no meio do deserto da Judéia, no alto de uma montanha, uma fortaleza inexpugnável. Ele construiu, por exemplo, Cesareia Marítima, um porto tremendo, onde havia a residência do imperador, acontecia ali. Ele foi um grande empreendedor, mas um indivíduo que ficou conhecido também como um indivíduo que tinha medo da sombra. Ele matou 3 dos seus filhos, matou a própria esposa que ele amava tremendamente, Mariana, que era o grande amor da sua vida, quando ele foi para Roma, chamado por César, para poder prestar contas pelo fato de que tinha matado tanta gente. Ele, quando vai para Roma, ele mata os 2 filhos, com medo que os 2 filhos pudessem se tornar melhores do que ele, e ainda manda matar a sua esposa, com medo que ela pudesse tomar o seu lugar. Chora por ela, mas matou. É tanto que o César, na altura, o imperador, chegou a cunhar uma frase onde ele disse assim, é melhor ser porco de César do que filho. Aliás, é melhor ser porco de Herodes do que ser filho dele. Herodes era um cara realmente tremendo. E de cara, quando ele ouve a mensagem dos magos, no sentido de que um novo rei havia nascido, ele começa todo um estratagema para tentar tirar esse rei de circulação. Portanto, a primeira reação que você tem é uma reação de rejeição. Da mesma maneira, hoje em dia, você vai encontrar muita gente que rejeita Jesus Cristo. E para rejeitar Jesus, você não precisa necessariamente querer matá-lo. Não, basta apenas você não ter compromisso com ele. Não acertar a sua vida de acordo com aquilo que é o seu parâmetro, com aquilo que é o seu propósito. A quantidade de gente vivendo para si mesmo, vivendo um ritmo, um estilo de vida que é norteado por essa sociedade consumista, materialista do nosso tempo, é gente que tem a semelhança de Herodes rejeitado a Cristo Jesus. Mas nós encontramos um segundo grupo que aparece aqui nesse texto, que é o grupo do Sinédrio. Eles são os líderes da nação. O Sinédrio era composto por um grupo de 70 dos grandes príncipes, os maiores nomes de Judá, faziam parte desse mesmo Sinédrio. É como se fosse o Senado
de hoje em dia, eles tinham grande poder e autoridade. Eles não tinham autoridade, por exemplo, para poder executar uma pessoa, mas todas as grandes decisões aconteciam através deles. O Herodes, por exemplo, ele tinha um poder limitado, ele dependia do poder do Senado ou do Sinédrio para poder governar. Ele dependia deles para isso. Entretanto, uma coisa que a gente vai descobrir é que ele vai, quando ele recebe a visita dos magos, ele vai até o Sinédrio e pergunta para eles: eu quero respostas. Aonde o Messias vai nascer? Esses caras estão por aqui, estão perguntando o que está acontecendo, então eu quero respostas. E prontamente eles dão respostas, porque eles conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. Eles vão dizer, olha, eles citam Miqueias e vão citar a profecia. E tu, Belém Efrata, apesar de ser a menor de todas as cidades de Judá, não será a menor, porque de ti virá o grande príncipe, virá o Messias. Eles mencionam aonde que o Messias está. O que mais me choca no meio dessa história, dentro da reação deles, é que eles têm o conhecimento teórico, mas eles não vão até Belém para poder descobrir se Jesus está lá. Eles dão a informação que vai fazer com que os magos vão até lá, mas eles mesmos não vão. A reação deles é a reação do povo que tem um conhecimento superficial, ou às vezes até profundo, mas teórico, completamente teórico, daquilo que é a Bíblia, a palavra de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. A quantidade de crente que você pode chegar e pode perguntar sobre os mandamentos de Deus, eles vão responder. Pergunta sobre o estado do homem na morte, vão responder. Pergunta sobre a importância da Bíblia na vida do crente como única regra de fé e prática, eles vão responder. Se você perguntar sobre a vinda de Jesus, eles vão te citar todos os sinais. Mas gente que não tem uma vivência cristã, que não tem um compromisso com Deus, gente que não ora, que não estuda a Bíblia para poder entrar na presença do Senhor, mas que vê na Bíblia apenas um amontoado de informações que servem para poder fazer com que você tenha conhecimento, mas não é gente que tenha vivência cristã. É interessante que esse grupo representa muita gente em toda a história. O próprio Jesus mencionou que antes do seu retorno à Terra, haveriam pessoas vivendo exatamente do mesmo jeito, com muito conhecimento teórico a respeito dele, mas sem vivência prática. Esse é o grupo que ele menciona lá em Mateus capítulo 25, quando ele diz que quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens dos céus, algumas pessoas olharão para ele e dirão: Senhor, que bom que você chegou. E Jesus vai dizer: não conheço vocês. Apartem-se de mim, malditos, por fogo eterno. E eles vão dizer: peraí, Senhor, calma. Olha, nós pregamos em seu nome até fizemos milagres. Mas Jesus vai olhar para eles e vai dizer: não vos conheço. Sabe que o grande problema apresentado por Jesus aí é um problema relacional. Conhecer significa estar junto, não é só ter conhecimento, é ter relacionamento. O mais interessante é que a palavra conhecer, no contexto no contexto bíblico, a Bíblia quando vai dizer assim, ó, fulano conheceu a sua esposa e ela engravidou e deu à luz a um filho, a ideia de conhecer é da intimidade, a intimidade de casal. A maior intimidade que existe entre duas pessoas, quando dois se tornam um. E Jesus vai olhar para as pessoas e vai dizer: eu não conheço vocês. O que ele está dizendo é: eu não tenho intimidade com vocês. Vocês conheciam muita coisa a respeito do que eu disse, do que eu fiz, daquilo que eu revelei aos profetas, mas vocês não viveram isso. Vocês não estabeleceram uma vida de relacionamento comigo. E gente que não tem relacionamento com Cristo hoje, não vai ter com ele na eternidade. Porque você só vai ter a possibilidade de poder desempenhar ou desenvolver na eternidade aquilo que você começou aqui na Terra. Se você não tem relacionamento com Cristo aqui, você não vai ter lá. Então me choca perceber que os líderes da nação, eles não rejeitaram. Não rejeitaram. Jesus simplesmente foi indiferente para eles. Eles conheciam tudo a respeito dele, mas não foram lá para poder ver se ele tinha chegado. O que é que você esperava deles? Já que eles conhecem as profecias. E agora tem um grupo de pessoas dizendo que Jesus chegou. E, amigos, eu vou dizer a vocês, a Bíblia deixa claro isso, aquele era o tempo do cumprimento da profecia das 70 semanas de Daniel. Não é à toa que Flávio José vai mencionar que na mesma época apareceram cerca de 200 indivíduos se auto-intitulando Messias. Jesus e mais 199.
porque aquele era um tempo de cumprimento de profecias, e aqueles indivíduos conheciam a profecia, sabiam do que estava para acontecer, mas não foram lá para poder ver se tinha acontecido. O mais interessante é que você vai olhar para a Bíblia e vai descobrir que pouco tempo depois, poucos dias depois do nascimento de Jesus, ou seja, algo em torno de 2 anos antes desse momento descrito por Mateus, Lucas vai mencionar que algo aconteceu. Se você der uma olhada lá em Lucas, volta comigo lá para o Evangelho de Lucas, por favor. Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Olha o que aconteceu. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou o nome do Senhor, dizendo: Ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Deus teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali também a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser, muito idosa. Tinha vivido com o marido 7 anos, depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus e jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido na lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade. Esse texto é um texto interessante. Por quê? Porque esse texto vai mostrar para a gente que no momento, 2 anos antes daquele tempo, do momento do aparecimento de Cristo Jesus, ou dos magos, 2 anos antes, Jesus foi apresentado no templo. E quando ele foi apresentado no templo, o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa simples. Simeão e Ana reconheceram Cristo Jesus e deram testemunho dele em toda Jerusalém. O que significa que, além do testemunho que Simeão e Ana deram dentro do templo, eles ainda falaram para todos em Jerusalém que Jesus tinha nascido. Na semana que vem, a gente vai ter a oportunidade de poder ver, por exemplo, os pastores para quem os anjos apareceram. Aparece ali em Lucas também. A gente vai estudar esse texto na semana seguinte. E eles foram até Jerusalém e contaram para todo mundo lá também. Então, veja, 2 anos antes da chegada dos pastores, toda Jerusalém, inclusive aqueles líderes religiosos, tinham ouvido falar que Jesus tinha nascido lá em Belém da Judéia. 2 anos depois, chegam os magos, eles sabem onde ele está, mas eles não foram lá. A reação deles mostra um segundo grupo de pessoas. Pessoas que sabem muito sobre Jesus, mas não têm relacionamento com ele. Então, primeiro grupo, representado pelo Herodes, que rejeitou completamente a Jesus. O segundo grupo não é de rejeição. Eles conhecem muita coisa sobre Jesus, mas não têm compromisso com ele. Mas tem um terceiro grupo, representado pelos magos.
Esses indivíduos, eles organizam a sua vida para fazer uma viagem que vai durar 2 anos, só para irem, sem contar o tempo que eles vão gastar para poder voltar. Provavelmente, no mínimo, mais uns 4 meses para chegarem de volta, se eles saíram da região da Pérsia e da região da Babilônia, de 4 a 5 meses de viagem. Esses indivíduos, eles separam o que eles têm de melhor. Eles trazem presentes para Jesus Cristo. Ouro, incenso e mirra. Eles vão até Jerusalém. Eles descobrem onde Jesus está. Eles continuam seguindo para Jerusalém. Eles estão seguindo a estrela. A estrela para em cima de uma casa. É uma casa simples, humilde. Quando eles entram, eles encontram Maria, estava em casa. O texto dá a entender que provavelmente José não estava em casa, porque o texto diz que eles encontraram um menino com a sua mãe Maria. José provavelmente estava trabalhando quando eles chegaram. Eles agora olham para o menino que está ali. Se Jesus era um menino comum, como a Bíblia menciona que ele era uma pessoa comum, Jesus provavelmente devia estar brincando. Imagina, eles vêm agora e encontram um menino sujo, brincando, correndo de um lado para o outro, mas eles tinham recebido a informação, seguindo a estrela, de que aquele que estivesse ali dentro seria o menino filho de Deus. E o texto diz que eles não ficaram questionando. Eles entraram na casa, ofereceram seus presentes a Jesus, ouro, incenso e mirra, e se ajoelharam diante dele. E o adoraram. Eles estabeleceram um compromisso com Jesus. Eles não apenas ficaram sabendo a respeito daquilo que tinha acontecido, não foram atrás de uma informação, mas eles estabeleceram um compromisso com o Senhor. Isso me faz pensar que esse terceiro grupo, representado pelos magos, eles não eram os mais capacitados, porque eles nem eram do povo de Deus, eles eram gentios. Eles eram magos, o que significa que eles consultavam as estrelas para poder saber do futuro e etc. e tal. Era o que os magos faziam, não podemos colocar pano quente em cima dessa situação. Mas quando receberam uma informação, uma revelação da parte de Deus, porque Deus revela a todos, sejam eles bons ou maus na perspectiva humana, sejam eles doutos ou iletrados, sejam eles cheios de conhecimento ou ignorantes, o Senhor Deus se manifesta. E quando eles perceberam a manifestação de Deus, eles não pensaram 2 vezes. Eles tomaram uma atitude, se entregaram a Cristo e o adoraram, reconheceram-no como Deus. Essa terceira atitude é a atitude que nós precisamos tomar nesse Natal. Faz parte do espírito natal. Um espírito de adoração a Deus, de reconhecimento pelo que Ele fez, de compromisso com Cristo Jesus. Me permitam falar para vocês, num momento como esse, quando estamos mesmo nas imediações do Natal, ou estamos vivendo ainda o espírito do Natal. O Senhor Deus está esperando que nós tenhamos a coragem de depositar os nossos dons preciosos diante dele. Nesse ano de 2022, o pastor Ismael Forte, que está trabalhando comigo aqui na Igreja de Santo Amaro, ele está trabalhando com a pastoral da missão. A ideia principal dessa pastoral é promover formação para que você descubra quais são os dons que Deus te deu e que você coloque esses dons à disposição dele, como os magos fizeram. Eles nos ensinam a respeito disso, mas não apenas isso. Eles adoraram ao Senhor. Eu gostaria de fazer uma aplicação aqui dessa atitude deles de adoração, porque eles se prostram diante do Senhor, ao mesmo tempo dão os seus dons, ou colocam os seus dons, os seus talentos, os seus presentes diante do Senhor Deus. Eles representam uma atitude que dentro da teologia adventista nós chamamos de mordomia cristã. A mordomia cristã trabalha com o relacionamento do ser humano com Deus, incentiva o ser humano à oração, ao louvor, à comunhão na igreja, mas ao mesmo tempo a reconhecer que tudo vem de Deus. E então nós somos chamados a devolver a Ele aquilo que lhe pertence, que são os 10% que nós chamamos de dízimo,
não é nosso, pertence a Deus. Você não está fazendo um favor devolvendo a Deus esses 10%. Você está reconhecendo que tudo vem dele e que sem ele você não teria absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, me deixa falar sobre uma coisa. Eu queria, nesse momento, falar especificamente para você, que é membro da Igreja de Santo Amaro. Tem uma coisa que me preocupa. Porque Deus, ele mencionou que nós somos chamados para podermos ser fiéis a ele, nos dízimos e nas ofertas. O dízimo, ele já estabelece, é 10% da nossa renda. A oferta, ele não diz quanto é, mas nós somos chamados a ofertar de forma proporcional àquilo que recebemos. Se é proporcional, você vai estabelecer o percentual, mas é o percentual. Não é o troco, não é enfiar a mão no bolso e tirar aquilo que está sobrando para poder entregar para Deus. Eu estive conversando com o nosso tesoureiro, o Eduardo Becker Júnior, e ele estava me dizendo o seguinte: pastor, uma preocupação que eu tenho é que a nossa comunidade não é uma comunidade que tem o hábito de fazer a oferta sistemática e proporcional. A gente, às vezes, acontece uma campanha, as pessoas vão lá e dão. Mas aquela coisa da oferta sistemática e proporcional nós não temos. É sistemática por quê? Porque todos os meses ela acontece. Ela é proporcional por quê? Porque você estabelece um percentual. Assim como você sabe que 10% você vai devolver porque é de Deus, agora você vai entregar para ele como oferta um percentual. Não importa se vai ser 0,5%, se vai ser 1%, se vai ser 2%, vai ser 5%, vai ser 10%. Não importa. Mas você vai estabelecer um percentual. Eu queria, nesse Natal, te desafiar em nome de Jesus Cristo a seguir o exemplo desses magos. A estabelecer com Deus um propósito. Senhor, todos os dias eu vou estudar a tua palavra, todos os dias eu vou orar. Eu vou estar presente nos cultos da igreja. 2022 vai ser um ano para isso para mim. Mas, ao mesmo tempo, para poder colocar diante do Senhor aquilo que são seus dons e talentos. Vai colocar diante do Senhor aquilo que Deus te deu como dom espiritual, para poder usar para o crescimento, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e, ao mesmo tempo, para a expansão do reino. Mas não só isso. Fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu queria que agora, nesse momento, você tivesse a coragem de poder, em família, ainda no espírito do Natal, entendendo que o céu se deu a 100% para nós, através de Cristo Jesus, de olharmos agora para esses magos e aprender com eles e tomar também uma postura. E de dizer: Senhor, vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas a pastor, não está sobrando. A gente não devolve porque está sobrando. A gente devolve porque não é nosso. E quando você é fiel naquilo que pertence a Deus, e ao mesmo tempo nas ofertas, você estabelece um percentual de oferta. Pastor, é que eu tenho tão pouco. Tudo bem, começa com 0,5%, mas começa com um percentual. 0,5% é muito, pastor, então começa com 0,1%. Mas estabeleça um percentual que seja proporcional. Você não vai dar daquilo que você não recebeu. Você vai dar daquilo que você recebeu. Você vai dar porque Deus te deu primeiro. Esse é o espírito dos magos. Esse é o espírito que Deus tem e quer que nós tenhamos em relação a Ele. Quero te desafiar hoje. Tenha coragem. Estou falando para alguém que não é fiel nos dízimos. Então tome a decisão. Eu vou ser fiel a Deus. 2022 vai se abrir para mim como um ano de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Estabeleça um percentual. Hoje, estabeleça qual vai ser o seu percentual. Para que, de forma sistemática, nós tenhamos a oportunidade de poder perceber a adoração também daqueles que estão com Deus. Quem é você hoje, no meio dessa história que nós acabamos de estudar? Você é como Herodes, que rejeita Cristo, bem como aquilo que são os princípios do seu reino? Você faz parte daquele grupo dos líderes do povo, que conheciam muito sobre Jesus, mas não tinham compromisso com ele? Ou você é como os magos, que dedicaram tempo da sua vida, 2 anos, pelo menos, para poder chegar até Jesus?
Se pensarmos que eles gastaram mais de 4 a 5 meses para poder voltar, algo em torno de 2 anos e meio da sua vida, para poder estar buscando Cristo Jesus. Mas que doaram também, deram dos seus presentes, pela fidelidade a Deus. Quem é você? Quero te desafiar a despertar, a tomar a mesma reação que os magos tomaram nesse Natal. Você tome a mesma reação deles, de adoração a Deus, dedicando tempo, os seus tesouros e, ao mesmo tempo, a sua adoração a Deus. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a viver isso? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e somos chamados a dar uma resposta ao Teu amor. Queremos fazer isso. Então, te pedimos que nos ajude a vivermos da maneira como o Senhor quer que vivamos. Queremos ser fiéis ao Senhor no que te pertence. Queremos ser fiéis no estudo da Tua palavra, na oração, na frequência aos cultos na igreja. Queremos ser fiéis também, Pai, na devolução dos santos dízimos. Também nas ofertas de forma regular, sistemática e proporcional. Dê-nos a força moral para isso. Que 2022 seja marcado também pelo espírito de adoração a Ti. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.